Nas águas turvas do rio Tocantins, um biólogo desapareceu enquanto estudava sucuris gigantes. 3 dias depois, encontraram seu barco com algo aterrorizante dentro. Uma serpente de 7 metros de comprimento, morta violentamente. Mas onde estava Ricardo Mendes? O corpo nunca foi encontrado. Apenas uma mensagem enigmática gravada em uma árvore meses depois sugeria: talvez ele ainda esteja vivo, escondido nas profundezas da Amazônia. Um mistério real. O amanhecer pintava o céu de laranja sobre as águas marrons do rio Tocantins. A névoa da manhã pairava como um véu fantasmagórico sobre a superfície, enquanto o som da floresta despertava lentamente. Era outubro de 2023, início da estação seca no coração do Brasil, quando as águas começam a recuar revelando bancos de areia e troncos submersos. Uma época que os ribeirinhos conhecem bem, quando o rio mostra seus segredos, mas também esconde seus perigos. Naquela manhã específica, o barco de alumínio de Ricardo Mendes, de 42 anos, cortava silenciosamente as águas do Tocantins. A embarcação simples, equipada com um pequeno motor de popa e instrumentos científicos, era facilmente reconhecível pelos moradores locais. O homem de chapéu de palha e camisa de mangas compridas havia se tornado uma figura constante no rio nos últimos 5 anos. Ele sempre dizia que tinha mais medo dos homens que das criaturas do rio, relatou Dona Conceição, proprietária da única pousada em São Geraldo do Araguaia, pequena cidade às margens do Tocantins. Dizia que a natureza era previsível, os humanos não. Ricardo não sabia, enquanto navegava naquela manhã de luz dourada, que suas próprias palavras carregariam um presságio sobre seu destino. As águas calmas do Tocantins, que ele conhecia tão bem, guardavam algo que ninguém poderia prever. A caminhonete que ele deixou estacionada próxima ao porto improvisado continuaria ali por dias, acumulando poeira vermelha do cerrado, um lembrete silencioso de que algo havia interrompido a rotina previsível daquele homem metódico. No banco do passageiro, um caderno de anotações detalhava planos para mais 3 pontos de coleta rio acima. Mas algo estava prestes a mudar para sempre na vida daqueles que conheciam Ricardo Mendes e na história do pequeno município às margens do grande rio. Ricardo Mendes não era um homem comum. Biólogo formado pela Universidade Federal do Pará, com especialização em herpetologia e ecossistemas fluviais, havia abandonado uma promissora carreira acadêmica em Belém para dedicar-se à conservação do rio Tocantins. Aos 42 anos, carregava no rosto marcado pelo sol os sinais de quem escolheu viver entre a natureza e não entre paredes de concreto. O Ricardo tinha um jeito quieto, mas quando falava do rio, os olhos dele brilhavam como os de uma criança, recordou Paulo Silveira, dono do mercado local que fornecia suprimentos para as expedições do biólogo. Ele comprava sempre as mesmas coisas: pilhas, repelente, anzóis e café. Muito café. Nascido em Marabá, filho de um garimpeiro e uma professora, Ricardo cresceu ouvindo histórias sobre as transformações do rio após a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí nos anos 80. Essas narrativas moldaram sua visão de mundo e seu compromisso com a preservação ambiental. Ao terminar seu doutorado sobre os impactos de barragens em ecossistemas aquáticos, decidiu voltar para perto de casa. Ricardo vivia sozinho em uma casa simples de 2 cômodos na periferia de São Geraldo, mas raramente estava lá. Seu verdadeiro lar era o rio. Nos últimos 5 anos, dedicava-se a um ambicioso projeto de mapeamento da biodiversidade do Médio Tocantins, com foco especial nas populações de répteis aquáticos, particularmente as sucuris amarelas, Eunectes notaeus, uma espécie que ele acreditava estar sofrendo mudanças comportamentais devido às alterações no regime fluvial. Ele tinha essa teoria sobre como as sucuris estavam se adaptando às mudanças da vazão do rio após as barragens, explicou doutora Camila Rodrigues, colega de Ricardo na Universidade Federal, que ocasionalmente colaborava em suas pesquisas. Acreditava que estavam desenvolvendo comportamentos territoriais mais agressivos devido à redução de habitat. Discreto, mas respeitado na comunidade científica, Ricardo publicava regularmente artigos em revistas especializadas e mantinha um blog onde documentava suas descobertas com fotos impressionantes da vida selvagem do Tocantins.
Seu trabalho começava a ganhar reconhecimento internacional quando o incidente aconteceu. A última atualização em suas redes sociais, feita na noite anterior ao seu desaparecimento, mostrava o pôr do sol sobre o rio com uma legenda enigmática. Amanhã, finalmente chegarei ao ponto X. 5 anos de busca podem terminar ao amanhecer. Ninguém sabia exatamente o que significava o ponto X ou o que Ricardo esperava encontrar. Mas aquela postagem, que parecia apenas mais uma nota de campo, logo se tornaria parte central de um mistério que consumiria a pequena cidade ribeirinha. O dia 17 de outubro de 2023 começou como qualquer outro na rotina de Ricardo. Acordou antes do amanhecer, preparou seu café forte em uma cafeteira italiana desgastada e organizou seu equipamento. Saiu de casa às 5h15, conforme registrado pela câmera de segurança do mercado 24 horas que ficava no caminho até o porto. As imagens mostram Ricardo vestindo sua típica camisa de mangas compridas bege, calça cargo com múltiplos bolsos, chapéu de palha e botas de borracha. Carregava sua mochila impermeável verde, onde guardava equipamentos de medição, câmeras e seu inseparável caderno de anotações. Parou apenas para comprar um pacote de biscoitos e uma garrafa de água. Ele parecia normal, igual a sempre, relatou Marcelo, o atendente do turno da madrugada. Só achei estranho que comprou 2 garrafas de água mineral, quando normalmente ele levava aquela garrafa térmica grande dele. Ele disse algo como: "Hoje vou precisar de mais." Às 5h37, Ricardo chegou ao porto improvisado, onde mantinha sua embarcação. O local era um pequeno ancoradouro utilizado principalmente por pescadores locais, localizado a cerca de 2 quilômetros do centro de São Geraldo. Seu barco, um modelo de alumínio de 5 metros com motor de 15 HP, era facilmente reconhecível pelos adesivos de instituições de pesquisa e pelo nome Sucuri, pintado na lateral. José Ribamar, pescador que preparava seu próprio barco naquela manhã, foi a última pessoa conhecida a conversar com Ricardo antes de seu desaparecimento. Ele chegou, me cumprimentou como sempre e comentou que o rio estava mais baixo que o normal para a época. Perguntei onde ia pescar hoje, e ele apontou para o norte e disse: "Vou subir além da Ilha das Garças, tem uma coisa que preciso ver lá." Achei estranho porque aquela área tem muitas corredeiras nessa época do ano, relatou José. O pescador ainda observou quando Ricardo verificou cuidadosamente seu equipamento, incluindo uma câmera submersível nova que havia chegado na semana anterior. Também notou algo incomum: uma gaiola metálica pequena, do tipo usado para capturar animais vivos. Nunca tinha visto ele levar aquilo antes. Perguntei se ia pescar jacaré, ele riu e disse: "Algo maior." Ricardo partiu às 5h52, navegando rio acima em direção ao norte. A última imagem que se tem dele é de seu barco diminuindo no horizonte, engolido pela névoa da manhã que ainda cobria o Tocantins. O que aconteceu nas horas seguintes permanece um mistério que atormentaria investigadores, ambientalistas e a população local. O biólogo, que conhecia o rio melhor que a maioria dos locais, simplesmente desapareceu, como se o próprio Tocantins tivesse decidido mantê-lo em suas profundezas. Naquela noite, quando Ricardo não retornou, ninguém ainda suspeitava que algo estivesse errado. Ele frequentemente passava dias acampando às margens do rio durante suas pesquisas, mas seu telefone satelital, que costumava usar para check-ins diários, permaneceu mudo. O silêncio que começou naquele entardecer seria apenas o prenúncio de um mistério que estava apenas começando a se desenrolar. O primeiro sinal de que algo estava errado veio 24 horas depois da partida de Ricardo. Camila Rodrigues, pesquisadora e amiga próxima, estava em Belém quando percebeu que não havia recebido o check-in diário do colega. Por protocolo de segurança estabelecido entre eles, Ricardo enviava coordenadas GPS toda noite, mesmo quando acampado em áreas remotas. Primeiro pensei que fosse problema de sinal. Acontece nas áreas mais isoladas do rio. Mas Ricardo tinha um telefone satelital exatamente para evitar isso. Quando passou das 22 wires sem nenhum contato, comecei a me preocupar de verdade, explicou Camila. Na manhã seguinte, dia 19 de outubro, Camila entrou em contato com a Polícia Militar Ambiental de São Geraldo do Araguaia. O sargento Marco Aurélio,
que conhecia Ricardo de outras ocasiões, inicialmente não demonstrou grande preocupação. Pesquisadores como ele frequentemente perdem a noção do tempo quando estão em campo. Sugerimos esperar mais 12 horas, relatou o policial em seu primeiro depoimento. Mas a insistência de Camila, somada ao fato de que Ricardo não havia comparecido a uma reunião virtual programada, com representantes de uma ONG internacional que financiava seu projeto, fez com que as autoridades começassem a agir. Por volta das 14 horas do dia 19, a primeira embarcação da Polícia Ambiental saiu em busca do biólogo desaparecido. O barco policial seguiu a rota habitual de Ricardo, baseada em seus registros anteriores de pesquisa. Simultaneamente, uma equipe terrestre foi verificar áreas acessíveis por estradas e trilhas às margens do Tocantins. A caminhonete de Ricardo ainda estava no mesmo lugar onde havia estacionado, coberta pela poeira vermelha característica da região. No final daquele dia, a notícia do desaparecimento já circulava pela pequena cidade. Uma comunidade onde todos se conhecem, São Geraldo do Araguaia rapidamente se mobilizou. Pescadores locais organizaram voluntariamente uma busca paralela à oficial, formando uma flotilha de pequenas embarcações que vasculharam áreas conhecidas apenas pelos nativos da região. Quando um dos nossos some no rio, todo mundo ajuda. O Ricardo não era daqui, mas era como se fosse. Ele respeitava o rio e a gente respeitava ele, contou João Batista, líder informal dos pescadores locais que organizou o grupo de busca. No amanhecer do terceiro dia, 20 de outubro, a operação ganhou reforços. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Marabá juntou-se às buscas, sobrevoando o trecho do rio entre São Geraldo e a região da Ilha das Garças, aproximadamente 40 quilômetros rio acima. As equipes terrestres expandiram-se com a chegada de policiais militares de municípios vizinhos e voluntários da Defesa Civil. A cada hora que passava, o otimismo dava lugar à apreensão. O tempo começava a trabalhar contra as esperanças de encontrar Ricardo com vida. O rio Tocantins, conhecido por suas corredeiras traiçoeiras e profundidades imprevisíveis, já havia reclamado outras vidas antes. Enquanto isso, no laboratório improvisado que Ricardo mantinha na parte de trás de sua casa, a polícia encontrou mapas detalhados do rio com marcações específicas. Uma área em particular, cerca de 15 quilômetros além da Ilha das Garças, estava circulada em vermelho com a anotação Habitat Potencial, Indivíduo Alfa. Ao lado do mapa, um artigo científico sobre comportamento territorial de sucures gigantes estava aberto na mesa, com trechos sublinhados. Aquela pequena descoberta adicionaria uma camada inquietante ao mistério. O que exatamente Ricardo estava procurando naquela região remota do rio? E por que mantinha essa busca em relativo segredo, mesmo para seus colaboradores mais próximos? A resposta começaria a tomar forma de maneira assustadora nas próximas 24 horas. Enquanto as buscas se intensificavam, teorias sobre o desaparecimento de Ricardo começaram a circular, tanto entre as autoridades quanto entre os moradores locais. As hipóteses variavam do plausível ao fantástico, cada uma refletindo os medos e a imaginação daqueles envolvidos na busca. A teoria oficial inicial da Polícia Militar apontava para um acidente. O sargento Marco Aurélio, baseado em sua experiência com outros casos na região, sugeriu que Ricardo poderia ter sofrido uma falha no motor em uma área de corredeiras, capotando o barco e sendo arrastado pela correnteza. O trecho do rio acima da Ilha das Garças é perigoso mesmo para quem conhece bem. Com o nível da água baixo nesta época, afloram pedras que normalmente estão submersas, explicou o sargento aos jornalistas que já começavam a chegar à pequena cidade. Uma segunda linha de investigação, mais preocupante, surgiu quando um dos policiais encontrou o registro de uma denúncia feita por Ricardo 2 meses antes. O biólogo havia relatado atividades suspeitas de barcos não identificados durante a noite, possivelmente ligados à pesca ilegal ou garimpo clandestino. Ele tinha uma postura firme contra os crimes ambientais. Já tinha recebido ameaças antes, revelou o delegado Henrique Matos, que assumiu o caso no segundo dia de buscas. Estamos considerando a possibilidade de que seu desaparecimento tenha relação com essas denúncias.
Entre os ribeirinhos e pescadores locais, no entanto, outras explicações ganhavam força, alimentadas pelo imaginário popular e pelas lendas que habitam as margens do Tocantins. "O nego d'água levou ele", sussurrou Dona Raimunda, anciã respeitada na comunidade, referindo-se a uma entidade do folclore amazônico que supostamente atrai pessoas para as profundezas. Ricardo mexia muito com as coisas do fundo do rio. Tem coisas lá que não gostam de ser incomodadas. Outros moradores apontavam para as pesquisas específicas de Ricardo sobre as sucuris gigantes. Histórias sobre serpentes de tamanho descomunal fazem parte do folclore local há gerações, e muitos acreditavam que o biólogo havia finalmente encontrado um espécime extraordinário para seu próprio infortúnio. "Meu avô sempre falou da mãe d'água, uma sucuri tão grande que parece ilha quando dorme na superfície", contou José Ribamar, o último a ver Ricardo antes de seu desaparecimento. Ele estava obcecado com essa história nos últimos meses, sempre perguntando sobre avistamentos de serpentes grandes. Camila Rodrigues, que chegou a São Geraldo no terceiro dia de buscas, tentava manter a racionalidade científica diante das especulações. Porém, ao examinar os últimos e-mails e anotações de Ricardo, encontrou elementos inquietantes que davam alguma credibilidade às histórias locais. Ricardo estava investigando relatos consistentes de pescadores sobre uma sucuri excepcionalmente grande que supostamente habitava uma área específica do rio, explicou ela aos investigadores. Ele tinha dados de pegadas incomuns nas margens, marcas de arrasto em bancos de areia e restos de presas grandes. Cientificamente, não podemos descartar a existência de um espécime acima da média. A teoria mais sombria, no entanto, surgiu quando um grupo de garimpeiros ilegais foi preso em uma operação não relacionada, a cerca de 60 quilômetros rio acima. Em depoimento informal, um deles mencionou que o homem que mexia com cobras estava causando problemas para muita gente poderosa na região. Cada teoria trazia novas perguntas. Cada explicação abria portas para mais dúvidas. Enquanto isso, o rio Tocantins continuava seu fluxo impassível, como se guardasse em suas águas turvas segredos que os humanos em suas margens mal podiam imaginar. Na manhã do quarto dia, quando as esperanças começavam a minguar, uma chamada de rádio do helicóptero dos bombeiros mudaria completamente o rumo das investigações. 72 horas após o desaparecimento de Ricardo Mendes, exatamente às 5h47 da manhã do dia 20 de outubro, o tenente Carlos Eduardo, piloto do helicóptero dos bombeiros, avistou algo que fez seu coração acelerar. A cerca de 32 quilômetros rio acima de São Geraldo, numa pequena enseada formada pelo recuo das águas, na estação seca, o reflexo do sol nascente revelou o contorno de uma embarcação de alumínio parcialmente encoberta pela vegetação ribeirinha. Charlie 01 para a base. Possível localização da embarcação-alvo. Coordenadas sendo transmitidas agora. Solicito aproximação da equipe fluvial. A comunicação lacônica do piloto mal disfarçava a atenção no momento da descoberta. As equipes de busca convergiram rapidamente para o local. O sargento Marco Aurélio comandou pessoalmente a primeira embarcação a chegar à enseada cerca de 40 minutos após o avistamento aéreo. O que encontraram deixaria até os mais experientes policiais em estado de choque. Era o barco dele, sem dúvida. O sucuri estava intacto, ancorado, como se tivesse sido deliberadamente estacionado ali, relatou o sargento posteriormente. Mas o que nos impressionou foi o que encontramos dentro. Enrolada no fundo da embarcação, ocupando quase todo o espaço disponível, estava uma sucuri amarela, Eunectes notaeus, de proporções extraordinárias. O réptil, aparentemente morto há pelo menos 24 horas, media impressionantes 7,2 metros de comprimento, bem acima dos 5 metros considerados excepcionais para a espécie. Mais perturbador ainda, a serpente apresentava sinais claros de uma luta violenta. Havia marcas de perfurações consistentes com facas de caça em vários pontos do corpo, e a cabeça do animal mostrava trauma contundente e significativo. Nunca vi nada parecido em 15 anos patrulhando esse rio, confessou o cabo Jefferson, que participava da busca. Aquilo não era apenas uma sucuri grande, era um monstro. Os equipamentos de Ricardo estavam espalhados no barco,
Sua câmera fotográfica profissional estava quebrada, com o cartão de memória removido. A câmera submersível nova que José Ribamar havia mencionado não foi encontrada. O caderno de anotações estava presente, mas as últimas páginas haviam sido arrancadas. A pequena gaiola metálica estava amassada, como se algo de dentro tivesse forçado sua saída. Curiosamente, não havia sinais de sangue humano no barco, nem qualquer indicação clara sobre o destino de Ricardo. Seu colete salva-vidas estava cuidadosamente dobrado sob o banco do piloto. O motor da embarcação, quando testado pelos policiais, funcionou perfeitamente. Foi como se ele tivesse saído do barco por vontade própria, observou o delegado Henrique Matos, que chegou ao local 2 horas depois, mas deixando para trás todo o seu equipamento e, mais estranho ainda, uma sucuri gigante morta. A notícia da descoberta espalhou-se rapidamente. Antes mesmo que as autoridades pudessem estabelecer um perímetro adequado, dezenas de barcos com moradores locais curiosos já circundavam a área. As teorias multiplicaram-se exponencialmente. Ricardo havia matado a serpente em autodefesa e depois desaparecido. Alguém havia atacado tanto o biólogo quanto o animal. A sucuri havia atacado Ricardo e depois morrido por ferimentos que ele infligiu. A serpente foi cuidadosamente removida do barco e transportada para São Geraldo, onde especialistas da Universidade Federal, incluindo Camila Rodrigues, poderiam examiná-la. O barco foi rebocado como evidência. As buscas por Ricardo, agora com foco em um raio de 5 quilômetros a partir do ponto de descoberta, intensificaram-se. Camila, ao examinar preliminarmente o réptil, fez uma observação que adicionou outra camada ao mistério. Esta não é apenas uma sucuri excepcionalmente grande. Ela apresenta características morfológicas atípicas, como escamação diferenciada e coloração incomum. Ricardo estava certo. Há algo geneticamente distinto neste espécime. A equipe forense encontrou, presas nas escamas do animal, fibras de tecido que correspondiam à camisa que Ricardo usava no dia de seu desaparecimento. Mas não havia sangue humano na boca ou no sistema digestivo da serpente. Quando a noite caiu sobre o 4º dia de buscas, o mistério havia apenas se aprofundado. O barco fora encontrado. Uma sucuri gigante e incomum jazia morta, mas Ricardo Mendes continuava desaparecido. A descoberta, que deveria trazer respostas, apenas multiplicou as perguntas, e uma inquietante verdade começava a se formar na mente de todos os envolvidos. Aquela descoberta estava longe de ser o fim da história. Com a descoberta do barco e da sucuri gigante, a investigação entrou em uma nova fase. O delegado Henrique Matos solicitou reforços, incluindo uma equipe especializada em crimes ambientais da Polícia Federal e mergulhadores do Corpo de Bombeiros para vasculhar as profundezas do rio ao redor da área onde o barco foi encontrado. A análise forense da embarcação revelou detalhes perturbadores. Especialistas identificaram marcas de uma luta intensa, arranhões profundos no metal, consistentes com as garras de um animal grande tentando se segurar, manchas de sangue da sucuri em vários pontos, e mais perturbador, uma pequena quantidade de sangue humano na lateral externa do barco. As evidências sugerem que houve uma luta violenta, que começou dentro do barco e continuou na água, explicou a perita criminal doutora Lúcia Ferreira. Já as marcas indicam que a serpente foi atacada primeiro dentro da embarcação e depois tentou escapar, possivelmente arrastando algo ou alguém para fora. A autópsia completa da sucuri, conduzida no laboratório improvisado na Escola Técnica de São Geraldo, revelou informações ainda mais surpreendentes. O animal não apresentava apenas tamanho excepcional, mas anomalias genéticas significativas. Esta não é uma sucuri amarela comum, explicou Camila Rodrigues em entrevista coletiva. Tu apresenta características híbridas entre Eunectes notaeus e Eunectes murinus, sucuri verde, algo extremamente raro na natureza. Além disso, sua idade estimada é de pelo menos 30 anos, muito acima da média para serpentes deste tipo em ambiente selvagem. No estômago da serpente, os pesquisadores encontraram restos parcialmente digeridos de uma capivara adulta, consumida aproximadamente 48 horas antes da morte do animal. Não havia evidências de restos humanos,
o que parcialmente descartava a teoria de que a sucuri teria atacado e engolido Ricardo. Enquanto isso, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros faziam descobertas inquietantes nas profundezas do Tocantins. A cerca de 50 metros do local onde o barco foi encontrado, em uma área com aproximadamente 12 metros de profundidade, identificaram o que parecia ser a entrada de uma grande toca subaquática, um túnel natural formado por rochas e raízes na margem submersa do rio. É como uma caverna submersa, com entrada ampla o suficiente para um animal de grande porte, relatou o sargento Paulo Vieira, líder da equipe de mergulho. Encontramos escamas consistentes com sucuris na entrada da toca, sugerindo que é frequentemente utilizada por esses animais. Mais surpreendente ainda foi a descoberta de equipamentos de mergulho semi-enterrados na lama, próxima à entrada da toca, uma máscara, um regulador de oxigênio e um cinto de lastro, todos compatíveis com o equipamento que Ricardo ocasionalmente utilizava em suas pesquisas subaquáticas. Os itens recuperados do fundo do rio foram enviados para análise de impressões digitais e DNA. O telefone satelital de Ricardo nunca foi encontrado, mas seu GPS, recuperado do barco, revelava um histórico de coordenadas que mostrava um padrão de visitas repetidas àquela mesma área nas semanas anteriores ao desaparecimento. A investigação tomou um rumo ainda mais complexo quando a equipe da Polícia Federal, analisando o histórico de comunicações do biólogo, descobriu que Ricardo havia enviado um pacote selado para Camila Rodrigues 3 dias antes de seu desaparecimento, com instruções para que fosse aberto apenas caso algo acontecesse com ele. O pacote, que Camila trouxe imediatamente aos investigadores, continha um disco rígido com gravações subaquáticas, anotações detalhadas e um documento que parecia ser o rascunho de um artigo científico intitulado Anomalias Genéticas em Populações Isoladas de Eunectes, Evidências de uma Nova Subespécie no Rio Tocantins. As gravações mostram pelo menos 3 espécimes de sucuris com características similares à que encontramos no barco, explicou Camila, visivelmente emocionada ao analisar o material. Ricardo acreditava ter descoberto uma população isolada de sucuris híbridas, adaptadas a condições específicas deste trecho do rio, possivelmente resultantes de alterações no habitat após a construção das barragens. As anotações indicavam que Ricardo planejava capturar temporariamente um dos espécimes para coleta de material genético e medições precisas, exatamente o que a gaiola metálica encontrada no barco sugeria. Mais preocupante, ele também documentava a presença frequente de barcos não identificados na área durante a noite e suspeitava que caçadores ilegais poderiam estar cientes da existência dessas serpentes excepcionais. A última anotação no disco rígido, datada da noite anterior ao desaparecimento, era perturbadoramente profética. Amanhã farei a tentativa final de coleta. O indivíduo alfa, uma fêmea de tamanho excepcional, tem usado consistentemente a toca submersa que identifiquei. O risco é considerável, mas a descoberta pode mudar nossa compreensão sobre a adaptação de répteis a ambientes modificados. Se algo der errado, todo o material está duplicado e protegido. A verdade sobre este rio precisa vir à tona, custe o que custar. 5 dias após o desaparecimento, com o barco encontrado, uma sucuri gigante morta, equipamentos de mergulho recuperados e as últimas palavras documentadas de Ricardo, o mistério havia se transformado em algo muito mais complexo que um simples acidente ou ataque animal. A pergunta já não era apenas onde estava Ricardo Mendes, mas o que exatamente ele havia descoberto nas profundezas do Tocantins e quem mais poderia estar interessado nessa descoberta. 6 dias após o desaparecimento, uma descoberta crucial mudou completamente o rumo da investigação. Um pescador local, Antônio Tonho Pereira, procurou as autoridades trazendo a câmera submersível de Ricardo, que havia encontrado em sua rede de pesca cerca de 3 quilômetros rio abaixo do local onde o barco foi descoberto. Achei a câmera enroscada na minha rede. Reconheci como sendo do Ricardo, porque ele tinha me mostrado quando chegou, explicou Tonho. Pensei em ficar com ela, mas não seria certo. Aquele homem sempre tratou a gente com respeito.
A câmera, embora danificada pela água, tinha seu cartão de memória intacto. Os técnicos da Polícia Federal conseguiram recuperar as últimas gravações feitas por Ricardo, revelando cenas que deixaram todos os investigadores em silêncio absoluto durante a primeira exibição. As imagens com data e hora correspondentes à manhã do desaparecimento mostravam Ricardo em uma missão de mergulho próximo à toca subaquática. A câmera, aparentemente fixada em seu equipamento de mergulho, registrava sua aproximação cautelosa da entrada do túnel submerso. O vídeo, com duração de 18 minutos, documentava a exploração inicial da caverna, que se revelava muito maior do que as observações externas sugeriam. Aos 12 minutos de gravação, a câmera captou o momento em que Ricardo encontrou o que parecia ser um ninho de sucuris. Um espaço mais amplo dentro da caverna, onde pelo menos 3 grandes serpentes estavam enroladas juntas. Uma delas, significativamente maior que as outras, ergueu a cabeça em direção ao intruso, claramente perturbada. Os últimos 3 minutos do vídeo mostravam Ricardo recuando lentamente, mas a sucuri maior desenrolou-se e começou a segui-lo. A gravação terminou abruptamente com imagens caóticas de águas turvas, como se a câmera tivesse sido arrancada durante uma luta subaquática. O que vemos aqui é consistente com um ataque defensivo de uma sucuri, protegendo seu território, analisou Dr. Paulo Vasconcelos, herpetologista chamado para auxiliar na investigação. Estas serpentes normalmente não atacam humanos, mas uma fêmea protegendo um ninho, especialmente uma de tamanho excepcional como esta, poderia representar um perigo real para um mergulhador solitário. A conclusão mais provável, baseada nas evidências combinadas do vídeo, das condições do barco e da sucuri morta, começava a formar uma narrativa coerente. Ricardo havia sido atacado durante o mergulho pela sucuri gigante, conseguiu retornar ao barco enquanto lutava com o animal, infligiu ferimentos fatais à serpente com sua faca de mergulho, mas acabou sendo arrastado para as águas durante o combate. No entanto, uma pergunta crucial permanecia sem resposta. Se Ricardo havia morrido durante o ataque, onde estava seu corpo? As buscas intensivas por mergulhadores profissionais não encontraram restos humanos na área. Foi então que um detalhe aparentemente menor ganhou relevância. A análise toxicológica da sucuri morta revelou a presença de um tranquilizante de uso veterinário em seu sistema, em quantidade suficiente para sedar, mas não matar, um animal daquele porte. Isso sugere que Ricardo planejava capturar o animal vivo, não matá-lo, observou Camila. Ele era extremamente ético em seu trabalho de campo e jamais mataria um espécime para estudo, especialmente um tão raro. A presença do tranquilizante lançava dúvidas sobre a teoria do ataque defensivo. Se a sucuri havia sido parcialmente sedada antes da luta, isso poderia explicar como Ricardo conseguiu infligir tantos ferimentos ao animal, mas não explicava o que aconteceu depois. Enquanto a investigação oficial concentrava-se na teoria do acidente fatal durante o mergulho, Camila Rodrigues e o delegado Matos começaram a explorar discretamente outra possibilidade, baseada nas anotações de Ricardo sobre atividades suspeitas na área. Acredito que Ricardo pode ter sido vítima não apenas da sucuri, mas de pessoas que não queriam que sua descoberta viesse a público, confidenciou Camila ao delegado. Ele mencionava repetidamente em suas anotações privadas que suspeitava de caça ilegal direcionada especificamente a estas sucuris gigantes. A teoria ganhou credibilidade quando, no 7º dia de investigação, a Polícia Federal interceptou uma embarcação suspeita a cerca de 70 quilômetros rio abaixo. O barco, registrado em nome de uma empresa de fachada, transportava peles de animais silvestres, incluindo o que os especialistas identificaram como pele de sucuri de grande porte. O capitão da embarcação, Jonas Ferreira, conhecido localmente como Couro Fino, por seu envolvimento com o tráfico de peles exóticas, negou qualquer conhecimento sobre o desaparecimento de Ricardo. No entanto, seu telefone celular continha coordenadas GPS, marcando exatamente a área onde o barco do biólogo foi encontrado. Estamos investigando a possibilidade de que Ricardo tenha surpreendido caçadores ilegais durante sua expedição,
ou que tenha sido deliberadamente atacado por pessoas que sabiam de sua descoberta, confirmou o delegado Matos em entrevista coletiva, sem revelar detalhes específicos sobre a interceptação da embarcação suspeita. Entre a teoria do acidente fatal com a Sucuri gigante e a possibilidade de um crime ambiental com consequências trágicas, a verdade sobre o destino de Ricardo parecia cada vez mais nebulosa. A única certeza era que, vivo ou morto, o trabalho do biólogo havia exposto não apenas uma descoberta científica extraordinária, mas também uma rede de exploração ilegal que operava silenciosamente nas águas do Tocantins. 8 dias após o desaparecimento de Ricardo Mendes, quando as buscas oficiais começavam a perder intensidade, um grupo de crianças da comunidade ribeirinha fez uma descoberta macabra que reacendeu o caso. Brincando em uma praia de areia formada pelo recuo das águas, aproximadamente 12 quilômetros rio abaixo, de onde o barco foi encontrado, os meninos avistaram algo parcialmente enterrado na areia. Era um cilindro de oxigênio, parte do equipamento de mergulho de Ricardo, e junto a ele, enredado em raízes expostas pela erosão da margem, estava um tênis que foi posteriormente identificado como pertencente ao biólogo desaparecido. O local foi imediatamente isolado e uma nova busca meticulosa foi iniciada na área. No dia seguinte, mergulhadores recuperaram do fundo do rio, próximo à margem, um objeto que traria novas revelações: a mochila impermeável de Ricardo, ainda fechada e preservando seu conteúdo. Dentro da mochila, além de equipamentos científicos e amostras cuidadosamente etiquetadas, estava um dispositivo que Ricardo nunca havia mencionado a ninguém: uma pequena câmera de ação secundária, diferente da câmera submersível principal já recuperada. Esta segunda câmera, aparentemente usada como backup, continha gravações adicionais que revelaram uma dimensão completamente nova do caso. As imagens, gravadas na tarde anterior ao desaparecimento, mostravam Ricardo em um ponto de observação camuflado na margem do rio, documentando a aproximação de um barco não identificado durante o crepúsculo. A gravação, feita com lente de zoom, capturava claramente 3 homens descarregando equipamentos, que pareciam ser armadilhas de grande porte e arpões modificados, tipicamente usados na caça ilegal de animais aquáticos de grande porte. Ricardo narrava discretamente suas observações. 17 de outubro, 18h32. Terceira observação confirmada de atividade suspeita nesta área. Mesmo barco, mesmos indivíduos. Estão claramente direcionando esforços para a região da toca subaquática. Suspeito que estão cientes da presença das sucuris híbridas e planejam capturá-las. Amanhã devo chegar antes deles para documentar o ninho e coletar evidências definitivas, tanto da nova subespécie quanto desta operação ilegal. As imagens também mostravam Ricardo fotografando os rostos dos homens com uma câmera com teleobjetiva. Fotos que não foram encontradas entre seus pertences recuperados. A revelação deste vídeo transformou drasticamente a investigação. O que antes era tratado primariamente como um possível acidente durante uma expedição científica, agora ganhava contornos claros de um crime ambiental com potencial homicídio. Utilizando os rostos capturados no vídeo, a Polícia Federal identificou 2 dos 3 homens. Um deles, Marcos Alves, tinha ligações conhecidas com Jonas Couro Fino Ferreira, o traficante de peles exóticas detido dias antes. O outro, identificado como Pedro Santana, era um ex-guia turístico que conhecia profundamente aquele trecho do rio. Agora temos certeza de que Ricardo não estava simplesmente conduzindo pesquisa científica naquela manhã. Ele estava deliberadamente documentando uma operação de caça ilegal, possivelmente para denunciá-la às autoridades, concluiu o delegado Matos. A teoria mais provável, reconstruída a partir das novas evidências, sugeria um cenário perturbador. Ricardo havia chegado cedo à área do ninho das sucuris para documentar as serpentes antes que os caçadores ilegais aparecessem. Durante seu mergulho, foi atacado pela sucuri maior, mas conseguiu retornar ao barco, onde aplicou o tranquilizante no animal para se defender sem matá-lo. Enquanto ainda lidava com a sucuri sedada, foi surpreendido pela chegada dos caçadores ilegais, que perceberam que estavam sendo investigados. O que se seguiu
foi provavelmente um confronto, durante o qual Ricardo foi ferido ou morto e seu corpo deliberadamente removido do local, enquanto a sucuri, já ferida, foi deixada para trás no barco. Esta teoria explicava a ausência de sangue humano significativo no barco, a presença do tranquilizante na sucuri e o porquê do equipamento de Ricardo ter sido encontrado espalhado por vários quilômetros rio abaixo. Um esforço para dificultar a investigação. Acreditamos que ele foi vítima não apenas por sua descoberta científica, mas por ter testemunhado atividades criminosas, declarou o delegado. Ricardo Mendes provavelmente pagou com a vida por seu compromisso com a conservação do rio Tocantins. 10 dias após o desaparecimento, com base nas novas evidências, a Polícia Federal emitiu mandados de prisão para Marcos Alves, Pedro Santana e o ainda não identificado terceiro homem do vídeo. Jonas Couro Fino Ferreira foi formalmente acusado de envolvimento no possível homicídio. Enquanto isso, a descoberta científica de Ricardo sobre as sucuris híbridas do Tocantins ganhou repercussão internacional. A Universidade Federal, em parceria com organizações ambientais, iniciou um projeto para continuar o trabalho de Ricardo, estudando e protegendo a população recém-descoberta de sucuris. O rio Tocantins, no entanto, ainda guardava seu segredo final. Apesar de todos os esforços, o corpo de Ricardo Mendes nunca foi encontrado, deixando uma sombra de dúvida sobre seu destino final e alimentando entre os ribeirinhos a lenda de que, de alguma forma, o homem que conhecia os segredos do rio havia se tornado parte dele para sempre. Um ano após o desaparecimento de Ricardo Mendes, São Geraldo do Araguaia não era mais a mesma. A pequena cidade ribeirinha, antes conhecida apenas regionalmente como ponto de parada para pescadores e pequenas embarcações, agora recebia pesquisadores, ambientalistas e até mesmo turistas curiosos, atraídos pela história do biólogo desaparecido e das sucuris gigantes do Tocantins. Na margem do rio, próximo ao porto improvisado de onde Ricardo partiu em sua última expedição, uma placa simples foi instalada: Reserva Ecológica Ricardo Mendes, Proteção e Pesquisa da Fauna Aquática do Tocantins. O trecho do rio, onde as sucuris híbridas foram descobertas, havia sido oficialmente declarado área de preservação ambiental, com patrulhamento constante para evitar a caça ilegal. Camila Rodrigues, agora coordenadora do projeto que continuava o trabalho de Ricardo, refletia sobre o legado do amigo enquanto observava o pôr do sol sobre as águas marrons do grande rio. Ele sempre dizia que os rios têm memória, que carregam as histórias de todos que passaram por suas águas, comentou ela, ajustando o equipamento em seu barco de pesquisa, ironicamente batizado de Ricardo II. De certa forma, seu desaparecimento garantiu que o Tocantins nunca esquecesse dele. A investigação criminal havia avançado significativamente. Marcos Alves e Pedro Santana foram capturados e condenados não apenas pelo desaparecimento presumidamente criminoso de Ricardo, mas também por crimes ambientais e participação em uma rede internacional de tráfico de animais exóticos. O terceiro homem, eventualmente identificado como Carlos Dumont, um ex-militar com histórico de atividades mercenárias, continuava foragido. As confissões parciais de Marcos e Pedro confirmaram a teoria dos investigadores. Eles haviam surpreendido Ricardo após seu encontro com a sucuri, resultando em um confronto violento. No entanto, mesmo sob pressão judicial, ambos mantiveram a afirmação de que Ricardo estava vivo quando o deixaram, gravemente ferido, mas respirando em algum ponto da margem do rio. O que aconteceu depois, segundo eles, era um mistério mesmo para os criminosos. Eles podem estar mentindo para reduzir suas penas, é claro, explicou o delegado Matos durante sua última entrevista sobre o caso, mas a ausência do corpo, mesmo após buscas tão extensivas, continua sendo o maior enigma deste caso. O trabalho científico de Ricardo, no entanto, provou-se revolucionário. As análises genéticas confirmaram sua teoria. As sucuris do Médio Tocantins eram, de fato, uma subespécie híbrida única, resultado de uma adaptação às mudanças ambientais causadas pelas barragens construídas nas últimas décadas. Seu artigo póstumo, finalizado por Camila a partir de suas anotações, foi publicado na prestigiosa revista Nature
trazendo reconhecimento internacional ao trabalho que custou sua vida. O mais surpreendente desenvolvimento, no entanto, aconteceu 10 meses após o desaparecimento, quando uma equipe de filmagem de um documentário sobre o caso encontrou, gravada na casca de uma árvore à beira do rio, cerca de 15 quilômetros abaixo do local da última expedição conhecida de Ricardo, uma inscrição recente, as iniciais RM e uma data 03/2024. A descoberta gerou uma onda de especulações. Teria Ricardo sobrevivido de alguma forma? Seria uma mensagem deixada por ele meses após seu desaparecimento? Ou apenas uma brincadeira cruel de alguém querendo alimentar o mistério? Uma busca renovada foi organizada, mas nenhuma evidência adicional foi encontrada. Para a ciência e para a lei, Ricardo Mendes permanecia oficialmente como presumido morto, vítima tanto da natureza, que estudava, quanto da ganância humana que combatia. Entre os ribeirinhos, no entanto, novas histórias começaram a circular. Pescadores relatavam avistamentos ocasionais de um homem solitário em áreas remotas do rio, sempre ao amanhecer ou anoitecer, aparentemente observando as águas com o olhar concentrado de um pesquisador. Quando tentavam se aproximar, a figura desaparecia na vegetação densa. Dona Conceição, a proprietária da pousada onde Ricardo costumava ficar, talvez tenha resumido melhor o sentimento que permanecia 1 ano após o desaparecimento. O Rio Tocantins é como um livro antigo, cheio de histórias que a gente só entende pedaços. O Ricardo virou uma dessas histórias agora. Talvez ele tenha encontrado mais do que procurava nas águas profundas. Talvez o rio não estivesse pronto para revelar todos os seus segredos. Enquanto isso, nas profundezas do Tocantins a vida seguia seu curso. Na toca subaquática documentada por Ricardo, uma nova geração de sucuris híbridas crescia, inconsciente da agitação que sua existência havia causado no mundo acima da superfície. Entre elas, uma jovem fêmea já demonstrava sinais de que poderia um dia rivalizar em tamanho com o impressionante espécime encontrado no barco. O rio, como sempre, continuava seu caminho impassível em direção ao oceano, carregando em suas águas não apenas sedimentos e vida aquática, mas também os ecos de mistérios que, como o de Ricardo Mendes, talvez nunca fossem completamente desvendados. Para aqueles que olham atentamente as margens do Tocantins ao entardecer, resta a pergunta que o próprio Ricardo havia escrito em seu último post nas redes sociais, agora carregado de um significado muito mais profundo. Algumas descobertas mudam a ciência, outras mudam o pesquisador para sempre. Esta história misteriosa do ambientalista desaparecido e da sucuri gigante te intrigou? Deixe nos comentários sua teoria sobre o que realmente aconteceu com Ricardo Mendes nas profundezas do Rio Tocantins. E não se esqueça de ativar o sininho para mais histórias de mistérios inexplicáveis do Brasil profundo.